Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Hoje iniciaremos mais uma aula de história e falaremos sobre as civilizações da Mesopotâmia, da economia, da religião, dos povos que se destacaram. Então, quando falamos em Mesopotâmia, ela é uma palavra grega que significa terra entre rios. Ela fica localizada, a Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, no Oriente Médio, onde hoje atualmente é o Iraque. O povo, eles eram politeístas. O que quer dizer politeísta? Vocês ainda lembram? É uma religião que acredita em quê? Em vários deuses. Essa imagem, gente, que vocês podem ver aí, é o rio Tigre e o rio Eufrates. E a Mesopotâmia fica entre esses dois rios. A Mesopotâmia tinha uma forma de organização baseada na centralização do poder. Centralização do poder, gente, é quando uma pessoa comanda tudo. No caso, era o imperador ou o rei. Então, quem comandava tudo na Mesopotâmia ou era o imperador ou era o rei. A economia era baseada em quê? Na agricultura e no comércio nômade de caravanas. Então, essa economia era baseada na agricultura e no comércio nômade de caravanas. E os principais legados, o que mais importante o povo da Mesopotâmia deixou? A escrita cuneiforme e o código de Hammurabi. Vocês sabem o que é código de Hammurabi? Olha o código de Hammurabi. Vocês podem ver na imagem ao lado o código de Hammurabi. O código de Hammurabi, esse código está grafado no monopólio talhado em rocha de diorito, entre o qual se dispõe 46 colunas de escrita cuneiforme acádica. Seu local de origem era o templo do deus babilônico Marduk, em Sippar, às margens do rio Eufrates. Gente, o código de Hammurabi, ele foi considerado o primeiro código de leis da atualidade. Vocês sabiam? O código de Hammurabi. Já a escrita cuneiforme. Olha, prestem atenção aqui, na escrita. Vocês estão vendo? Nós conhecemos o alfabeto, né? Mais abaixo. A, B, C, D. E essa outra, gente, acima, é a escrita cuneiforme. Essa escrita, ela foi criada a partir da necessidade da contabilização de tempos. Então, essa escrita, ela foi criada pelos sumérios. Vocês sabiam? Que a gente vai descobrir quando começarmos a falar um pouco da vida dos sumérios. Então, essa escrita foi criada pelos sumérios. Olha como é interessante, eu quero que vocês observem bem a escrita. Como era. As civilizações da Mesopotâmia. Essas civilizações são as que mais se destacaram, foram as que mais tiveram importância na Mesopotâmia. Que foi quem? Os sumérios, os acádios, os amoritas, os assírios e os caldeus. Então, vamos conhecer um
pouco da história de cada um? Olha os sumérios. Os sumérios, gente, eles foram os primeiros povos a ter uma vida urbana na Mesopotâmia. Eles se destacaram muito na construção de um complexo de sistema de controle de água dos rios. Com isso, eles construíram canais de irrigação, barragens e diques. Isso tudo para quê? Para armazenar água, que era de total importância na sobrevivência das comunidades. Então, eles se destacaram muito na construção dessas barragens, desses diques. Para quê? Para armazenar água. Eles também se destacaram na criação e no desenvolvimento da escrita cuneiforme, como eu já expliquei para vocês. Então, os sumérios foi o primeiro povo a criar uma vida urbana na Mesopotâmia. Fundaram cidades, desenvolveram a escrita cuneiforme. Sua autoridade máxima era o rei ou o imperador. Cada cidade era governada por um patese, líder religioso e chefe militar. Os deuses eram considerados proprietários das terras a quem os homens deveriam obedecer. Para homenageá-lo, os sumérios construíram os zigurates, as pirâmides de tijolos. Os sumérios, eles eram o quê? Politeístas. Cada cidade tinha um deus que a protegia. Os templos ocupavam um lugar central na cidade, pois o deus era uma espécie de defensor de seus fiéis junto das outras autoridades. Então, esses pontos aí é um pouco da história dos sumérios. Já os acádios. Olha, gente, os acádios também foi um povo que se destacou na Mesopotâmia. Os acádios originam-se de tribos semitas que habitavam o norte da Mesopotâmia a partir de 2400 a.C. Sob o reinado de Sargão, conquistaram e unificaram as cidades-estados sumérias, inaugurando o primeiro império mesopotâmico. Vocês podem olhar, do lado, tem a imagem de Sargão, o grande. Então ele, o Sargão, foi uma das figuras mais importantes, que mais se destacou entre os povos acádios. Os acádios, grupos de nômades vindos do deserto da Síria, começaram a penetrar nos territórios ao norte das regiões sumérias. Então, também é um pouco da história dos acádios. Outro povo também que se destacou foi os amoritas. Os amoritas, gente, eles construíram suas cidades próximas ao rio Eufrates. Vocês sabiam? Eles também foram responsáveis por um dos primeiros códigos de leis que temos conhecimento. Vocês sabem qual foi? Ele foi, gente, baseado nas leis de Talião, nas leis de Talião, que era olho por olho, dente por dente. Então, gente, o imperador Hammurabi, ele desenvolveu um conjunto de leis para poder organizar e controlar a sociedade. Por quê? Com esse código de Hammurabi, todo criminoso, eles deveriam ser punidos de forma proporcional ao delito cometido.
Então, esse Código de Hammurabi, ele servia para isso, para punir cada criminoso, cada criminoso por seu delito, seu crime. Então, os amoritas, eles eram conhecidos também como babilônicos. Amoritas ou babilônicos. Eles também desenvolveram, gente, um calendário. Para que esse calendário? Eles desenvolveram para conhecer melhor sobre as cheias do rio Eufrates. E também para melhorar as condições de desenvolvimento da agricultura. Então, eles desenvolveram esse calendário para quê? Para conhecer sobre as enchentes do rio Eufrates e para também melhorar as condições de desenvolvimento de quê? Vocês lembram? Da agricultura. Eles também, os amoritas, eles desenvolveram um relógio, um precioso relógio, que foi o relógio de fogo. Esse relógio, gente, se vocês se lembrarem bem, aliás, desculpa, não é o relógio de fogo, é o relógio do sol. Esse relógio, a gente estudou um pouco na aula de ciências, que também aprendemos sobre o relógio do fogo, o relógio do sol, o relógio da água. Então, eles desenvolveram o relógio do sol. Então, os amoritas, eles viveram de 2000 a 1750 a.C. Com o declínio do império fundado por Sargão, destacou-se na Mesopotâmia um grande e unificado império, que tinha como centro administrativo a cidade da Babilônia, situada nas margens do rio Eufrates. Os amoritas, que eram povos semitas provenientes da Arábia, unificaram então o primeiro império babilônico. Então, também é um pouco da história dos amoritas. Outro povo que se destacou foram os assírios. Eu quero que vocês prestem um pouco atenção nesse povo. Olha como é que eles ficaram conhecidos. Os povos assírios, gente, eles se destacou pela organização e o desenvolvimento de uma cultura militar. Eles conquistavam territórios, mas com essa conquista eles desenvolveram uma sociedade, com extrema crueldade. Eles, vamos dizer assim, eles conquistavam os territórios, mas com essas conquistas, eles eram muito cruéis. Por quê? O que é que eles faziam para ser considerados tão cruéis? Gente, eles destruíam e queimavam as cidades, praticavam esfolamento. Você sabe o que é esfolamento, né? Vivo das pessoas em pedras. Eles cortavam as orelhas, os órgãos genitais e os narizes. Então, eles eram extremamente cruéis. Por isso, eles ficaram conhecidos e temidos por toda essa crueldade. Eles também, gente, eles usavam cavalos e carros de guerra e também armas de ferro. Com isso, eles tinham uma vantagem sobre os demais povos. Os assírios construíram um forte estado militarizado, contando com cavalos, carros de guerra e armas de fogo. Os assírios organizaram um dos primeiros exércitos permanentes do mundo
e ficaram conhecidos pela crueldade que submetiam os povos dominados. Foi como eu falei para vocês. Eles cortavam as orelhas, os narizes, eles sacrificavam todo esse povo vivo. Eles faziam tudo isso com os inimigos ainda vivos. Outro povo que se destacou foi os caldeus. Então, esses caldeus, eles eram chamados também de neobabilônicos. Foram esse povo que derrotou os assírios. Então, eles fizeram da Babilônia, os caldeus, eles fizeram da Babilônia a capital da Mesopotâmia. Eles reconstruíram a Babilônia, entendeu? A Mesopotâmia, tornando a mais bela da antiguidade. Como? Durante o reinado do rei Nabucodonosor II, ele construiu inúmeros palácios. E com ele construiu o Jardim Suspenso da Babilônia, que foi considerado das 7 maravilhas do mundo. Então, gente, ele se destacou muito no campo militar, porque ele expandiu o seu território por conquistar boa parte da Fenícia, da Síria e da Palestina. Então, aqui, vocês podem ver alguns destaques. O povo caldeu liderou a libertação da cidade de Babilônia do domínio assírio. Século 7 a.C., destruíram todas as cidades assírias e dominaram toda a Mesopotâmia. Assim surgiu o Império Caldeu, ou Novo Império Babilônico. Rei Nabucodonosor II comandou a reconstrução da cidade, reconstruindo e construindo vários templos e palácios. Cidade se torna um importante centro comercial. Após a morte de Nabucodonosor II, disputas pelo trono enfraquecem o reino que foi dominado pelos persas em 539 a.C. Então, gente, esses foram alguns dos povos que mais se destacou na Mesopotâmia. Agora, vocês podem ver que a Mesopotâmia ela era dividida em 2 camadas, que era a classe dominante e a classe dominada. Então, gente, essa classe dominante, ela era a minoria. Então, faziam parte dessa classe os sacerdotes, os aristocratas, os militares e os comerciantes, que formaram a castas privilegiada. Então, esse povo era aquele povo com mais condições. Então, eles que dominavam, era a classe dominante, mas eles eram poucos. Já a classe dominada, que era o povo com menos condições, eles eram formados por quem? Pelos artesãos, camponeses e escravos. Então, a Mesopotâmia ela era dividida entre essas 2 classes, a classe dominante e a classe dominada. Então, gente, só revisando um pouco o que já foi dito, a Mesopotâmia, ela tinha o poder concentrado nas mãos de um soberano. Quem era esse soberano? Era o rei ou o imperador. A economia era baseada mais na agricultura. E o que é que eles cultivavam? Vocês sabem, eles cultivavam, gente, a cevada, o trigo, a tâmara. Então,
era um dos elementos, não tem? Que eles cultivavam. Então, sem esquecer que eles também eram um povo politeísta. Eles acreditavam em vários deuses. Então, gente, aqui para finalizar, é só para vocês conhecer um pouco sobre as civilizações da Mesopotâmia. E com essa aula, vocês acompanhem também pelo livro. Espero que vocês aproveitem o máximo dessa aula, as explicações do livro. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Que vocês tenham uma semana maravilhosa, se cuidem